Zerat Hashem Daf Kuf Lamed Vav, tá tudo de Shabbat. Estamos Daf Kuf Lamed Amud Bet, Daf Kuf Lamed no verso, na quinta linha de baixo para cima, Tanya Rabbi Shimon ben Gamliel, no meio de um assunto. O assunto é o assunto de Brit Milá em Shabbat. Só podemos fazer Brit Milá em crianças que não são aborto, crianças que vão sobreviver. Uma criança que é aborto, conforme Rabbi Shimon ben Gamliel, é como se fosse um falecido, infelizmente. Não podemos fazer Brit Milá dele em Shabbat. Como vamos avaliar se uma criança é um aborto ou não? Isso vai falar aqui a Braita. Tanya Rabbi Shimon ben Gamliel, fala o sábio, toda criança que sobreviveu 30 dias, não é um aborto, vai sobreviver. Com relação ao resgate de um primogênito, tem que esperar 30 dias para resgatar um primogênito, dando dinheiro para o Cohen, e aí ele pode ter seu filho para si próprio. Isso fala que tem que esperar 30 dias. Antes de 30 dias temos uma dúvida se é um aborto ou não. 8 dias com relação ao animal. O animal que sobreviveu 8 dias não é um aborto. Antes disso, não pode fazer shritá, conforme Rabbi Shimon ben Gamliel, porque temos a suspeita que é um aborto e vai falecer, é uma trefá, é um animal que está defeituoso. Então, falar aqui, Rabbi Shimon ben Gamliel, se esperou 8 dias, não é um aborto. Sheneemar, a prova disso, que depois do 8º dia da vida do animal, pode trazer ele como korban. Antes disso, é uma dúvida se é um aborto ou não. Daqui se aprende que o animal, depois de 8 dias, já não é um aborto mais. Pergunta a Gemara, se não esperou 30 dias para um ser humano, 8 dias para um animal, é uma dúvida se é um aborto ou não. Pergunta a Gemara, como pode fazer Brit Milá numa criança depois de 8 dias de vida? Temos uma dúvida, talvez é um aborto. Se for um aborto, já é uma criança falecida, infelizmente, não pode fazer o Brit Milá em Shabbat. Então, como a gente faz Brit Milá? Uma criança que tem 8 dias, de qualquer jeito poderia fazer o Brit Milá, fala a Gemara. Se é uma criança que vai sobreviver, então estamos fazendo bem, estamos fazendo Brit Milá numa criança que vai sobreviver. Se não, se é um aborto, então é permitido também cortar a carne dele. Está cortando a carne de um falecido, não tem esse problema em Shabbat. De qualquer jeito pode fazer o Brit Milá. Vê lá a Detânia, tem uma braita que falou diferente. Safek ben Shiva, Safek ben Shmona. Já vimos essa braita anteriormente. Temos uma dúvida se uma criança nasceu depois de 7 meses de gravidez, ele não é um aborto, ou 8 meses de gravidez, ele é um aborto. Não pode fazer Brit Milá dele em Shabbat. Pergunta a Gemara, por que não? De qualquer jeito poderia. Por quê? Se é uma criança que nasceu depois de 7 dias de gravidez, estamos fazendo bem de fazer o Brit Milá, uma criança que vai sobreviver. Se ela nasceu depois de 8 meses de gravidez, está cortando carne de um falecido, é um aborto. Não teria problema de fazer o Brit Milá. Então por que fala que não pode fazer o Brit Milá? Nós respondemos, falou o sábio. Pode fazer Brit Milá numa criança que temos uma dúvida, talvez ele nasceu depois de 8 meses de gravidez. A Breda só falou que é proibido. Com relação a fazer utensílios, fazer uma faca, por exemplo, isso é proibido. E essa Breda é como a Rabbi falou. A Breda falou que pode fazer uma faca para uma criança que tem saúde, em Shabbat mesmo. Fala que a Braita é que não pode fazer uma faca para uma criança que temos uma dúvida se é um aborto ou não, se nasceu depois de 8 meses de gravidez. Isso falou a Braita. Porém, fazer o Brit Milá, podemos? A Breta falou com relação a fazer utensílios preparativos da mitzvah de Brit Milá em Shabbat. Amarabai. Ketanai, esse conceito de Rabbi Shimon ben Gamliel, que um aborto é como se fosse um falecido, depende de uma machlok Tanaim. Vechiamut min abema asheri lachem leochla. Lavi ben Shmona, she'en shchitato metarato. Um animal que faleceu, tem impureza de cadáver, impureza de nevelá, impurifica pessoas que entraram em contato com isso. Porém, falou o passuco. Se um animal faleceu, asheri lachem leochla, que era um animal kasher, poderia ter feito shchitá, mas ele morreu. O que isso vai incluir? Lavi ben Shmona. Isso vai incluir um animal que nasceu depois de 8 meses de gravidez, que não vai sobreviver, um aborto, como um boi, por exemplo, que nasce depois de 9 meses de gravidez, aquele nasceu depois de 8 meses de gravidez e é um aborto. She'en shchitato metarato. Fala, há uma novidade. Se pegaram esse animal que nasceu depois de 8 meses de gravidez e fizeram shchitá, mesmo assim, en shchitato metarato, ele está impuro em preço de nevelá. Mesmo depois da shchitá, está impuro em preço de cadáver. Um animal normal que foi feito shchitá, é permitido o consumo. Não é um cadáver, não é um animal que está impuro em preço de cadáver. Não é uma nevelá. Porém, um animal que nasceu depois de 8 meses de gravidez é um aborto.
Não funciona a shechita para purificar esse animal para não ter impureza de nevelá e impureza de cadáver. Rabi Yossi, Rabi Yudá, Rabi Elazar, Rabi Shimon, omrim shechitato metaharato. Os sábios falaram que sim, a pessoa que fez shechita nesse animal que nasceu depois de 8 meses de gravidez, o animal não está impuro impureza de nevelá. Entendeu aqui a Gemara que pode comer esse animal também, mesmo que ele era um aborto, mas todo o tempo que ele não faleceu ainda, ele não é considerado um animal morto e pode comer isso e pode também entrar em contato com isso, não é uma nevelá. Entendeu a Gemara que depende, essa machloket aqui Tanaim, se um animal que é um aborto é um cadáver antes dele falecer ou não. Mas lá, um está assumindo que ele está vivo antes de falecer, mesmo que é um aborto, e não vai sobreviver. Um savar meto. E o Tanaim fala que ele já está falecido antes de ele falecer, já está falecido. Por isso, a shechita não purifica o cadáver dele. A Marava falou, perguntou Rava, se é assim, em vez de discutir com relação à impureza de nevelá, deveria estar discutindo com relação a consumir esse animal. Será que podemos consumir esse animal ou não? Será que ele é permitido o consumo? Ela decule a alma metum. Então, falar aqui, com certeza, conforme todas as opiniões, um aborto é uma pessoa falecida já. Com relação ao animal, já é um animal falecido. E não pode comer esse animal, mesmo depois da shechita. Mesma coisa com relação a uma criança que foi um aborto, é considerada uma criança já falecida. Rabi Yossi, Rabi Yudá, Rabi Elazar, Rabi Shimon, Savri, que trefá, foi a machloket entre eles com relação à impureza da nevelá. Ou seja, conforme todas as pessoas não pode consumir esse animal que nasceu depois de 8 meses de gravidez. Porém, os sábios estão discutindo com relação à impureza de nevelá. Os sábios que falam que está puro depois da shechita, isso não é como uma trefá. Trefá é um animal que tem um defeito, uma doença que não vai sobreviver mais do que um ano. É proibido o consumo. Se a pessoa fez shechita, então não está impuro a impureza de nevelá. Não pode comer, mas não está impuro a impureza de nevelá. Então, sustento os sábios que esse animal que nasceu depois de 8 meses de gravidez é como se fosse uma trefá. Trefá, lava falgav de meta, shechitata metaharata, uma trefá que vai falecer. Mesmo assim, a shechita purifica o cadáver, não tem impura impureza de nevelá. A hanami, loshna, a mesma coisa aqui com relação a esse animal, que também vai falecer, que tem feito shechita, não tem impureza de nevelá, que mesmo que ela nasceu só depois de 8 meses de gravidez. Rabanan, os sábios discutem, lodamele trefá, não é igual a trefá. Trefá, itala, chata, kosher. Trefá uma vez era permitida a shechita, e o consumo, depois ela ficou doente. Aqui é diferente. Uma trefá que poderíamos comer uma certa ocasião antes dela ficar doente, então mesmo agora, depois da shechita, ela não tem pura impureza de nevelá, porém aqui nunca teve um potencial de ser consumido esse animal que nasceu depois de 8 meses de gravidez. Uma vez assim, não estava lá um chata kosher, não tem uma situação que isso é permitido, a shechita não purifica o cadáver e continua impura impureza de nevelá. Um animal que nasceu depois de 8 meses já é considerado um falecido de nascença. Se você for perguntar, um animal que nasceu já doente e pode fazer a shechita nesse animal e purificar esse animal em impureza de nevelá, não pode consumir, mas não mais tem impuro a impureza do cadáver do animal. Mas o que você vai diferenciar com o caso que o animal nasceu depois de 8 meses de gravidez? Também teve um defeito de nascença. Resposta, também com relação a uma trefá que nasceu de nascença, porém existem outras trefot que tinha chata kosher, tem uma situação que era permitido o consumo, depois elas ficaram doentes. Uma vez que com relação a trefá existe uma situação que a shechita purifica, então todas as trefá é a mesma coisa, mesmo animal que já nasceu taref, já nasceu doente, então a shechita purifica o cadáver. Porém um animal que nasceu com 8 meses de gravidez, não tem nenhuma situação que é permitido o consumo desse animal, então a shechita não purifica o cadáver. Fala Maribali, perguntaram aos sábios. Será que os Chachamim discutem com o Rabban Shimon ben Gamliel? Falam que mesmo uma criança que não passaram 30 dias de vida, um animal que não passou 8 dias de vida, não temos uma dúvida que é um aborto. Mesmo antes de passar esse tempo, temos Hazaká, temos uma base para entender que esse animal é um animal com saúde, e se ele faleceu, realmente se esclareceu aqui que ele era um aborto, mas não antes disso. Será que os Chachamim discutem com o Rabban Shimon ben Gamliel? Se vamos falar que tem sim uma machloket, alahá kemoto ou enahá kemoto, alahá com o Rabban Shimon ben Gamliel ou com os Chachamim. Mas está chamando uma prova, um bezerro que nasceu em Yom Tov.
Shortin oto Yom Tov. É permitido fazer a shkita dele em Yom Tov, mesmo antes dos 8 dias. A gente sabe que esse animal é um animal vivo, não é um animal aborto. Pode consumir ele. Não como Rabban Shimon ben Gamliel, que a gente tem uma machloket, Rabban Shimon ben Gamliel e Chachamim. Resposta, na esquina tem um caso específico de Kimle Begavei Shekalo Hadashav. Uma novidade na Sugiá. Rabban Shimon ben Gamliel só falou a situação dele que antes de passar 8 dias de um animal, ou 30 dias para uma pessoa, é só a dúvida se é um aborto ou não, se não passou 9 meses de gravidez. Se passaram 9 meses de gravidez, então não temos essa dúvida, sabemos que não é um aborto. Fala Gumará. Aqui também sabemos que esse animal ele nasceu depois de 9 meses de gravidez e não é um aborto, portanto podemos consumir esse animal mesmo se ele nasceu em Yom Tov, no mesmo Yom Tov. Tashma outra prova. Veshavir sheim nolad hu mumo imo shezem minamuchan. Rabi Shimon e Rabi Yehuda que discutem com relação ao primogênito de um animal. Um bechor, um primogênito de um animal, é um korban para Hashem, é sagrado. Não podemos consumir esse animal. Somente podemos consumir esse animal se ele pegou um defeito fixo, um defeito que não vai se curar, podemos consumir esse animal. Rabi Shimon fala que não podemos verificar se um defeito de um bechor é um defeito fixo em Yom Tov. E Rabi Yehuda fala que podemos verificar se esse defeito desse bechor é um defeito fixo em Yom Tov. Rabi Shimon fala que não pode, é como se fosse um julgamento. É proibido julgar em Yom Tov, permitir um bechor é como se fosse um julgamento. Fala Rabi Shimon, é proibido verificar esse defeito em Yom Tov. Rabi Yehuda fala que pode. Fala Gumará, Shavin, Rabi Shimon e Rabi Yehuda concordam, Sheim nolad hu mumo imo shezem minamuchan. Se esse animal já nasceu com o defeito, mesmo Rabi Shimon fala que é permitido verificar esse defeito se é um defeito fixo. Ou seja, os rabinos viram que quando esse animal nasceu já tinha esse defeito, eles estão verificando e Yom Tov é permitido. Rabi Shimon fala que, com relação a esse caso, não é um julgamento. Não teve nenhuma situação que era proibido consumir esse animal. No momento que ele nasceu, já estava permitido consumir esse animal. Então, pode fazer essa verificação em Yom Tov, que a gente vê daqui. Pode fazer a verificação em Yom Tov. Consumir esse animal no mesmo dia que ele nasceu, não como Rabban Shimon ben Gamliel que falou que a gente tem uma dúvida se é um aborto ou não. Mesma coisa aqui, sabemos que passou 9 meses de gravidez desse animal, por isso, Rabban Shimon ben Gamliel não suspeita que é um aborto. Ele fala que com certeza é um animal que tem saúde e por isso pode consumir no mesmo dia. Continua a Gemara, Tashma. Damar Rabi Yehuda Amar Shmuel. Falou, sabe, Alachá que Rabban Shimon ben Gamliel, Alachá como Rabban Shimon ben Gamliel. Alachá Mechal Deplique. Que sábios falam que Alachá como Rabban Shimon ben Gamliel é sinal que tem os sábios que discutem com Rabban Shimon ben Gamliel, que a gente vê que tem uma machloket, sim, Rabban Shimon ben Gamliel, os sábios, mas Alachá como Rabban Shimon ben Gamliel, que temos uma suspeita que é um aborto até passar 8 dias de um animal ou 30 dias de um ser humano. Shma Minah. Você fala aqui a Gemara. Amar Abaye, falou Abaye. Nafal Minagag, ou Achlori, uma criança que caiu de um telhado, ela era recém-nascida. Ou um leão comeu essa criança lo aleno, divrei kol chai. Então todas as referências, todas as repercussões, é uma criança viva, não era um aborto. Fala que prigi, toda a machloket da Rabban Shimon ben Gamliel e os chachamim eshepie kumet. Quando a criança estava com sinais de fraqueza, estava bocejando muito depois do nascimento, e depois ele faleceu, aí Rabban Shimon ben Gamliel fala que temos uma suspeita que é um aborto, os rabinos falam que não temos essa suspeita. Ou seja, fala que é Abaye. Não temos aqui uma discussão Rabban Shimon ben Gamliel e Chachamim, se não temos nenhum sinal de fraqueza dessa criança. Será uma criança saudável, então não temos aqui a suspeita que é um aborto. Toda a discussão com relação a uma criança com sinais de fraqueza, e Rabban Shimon ben Gamliel fala que é uma suspeita que é um aborto. Mar Savar Chayu, conforme Hamim é Chai, ele estava vivo. Mar Savar Metu, conforme Rabban Shimon ben Gamliel é um aborto. E é considerado uma criança que já faleceu, lo aleno. Mas não fica bem aqui, diferença faz se essa criança estava viva ou não estava viva. Liftor min ibum, para liberar a viúva de um ibum. Ou seja, se o pai dessa criança faleceu antes da criança e a mulher virou viúva e não tinha outro filho, será que essa mulher está obrigada ao ibum ou não? O ibum é a mitzvah de casar com o irmão do marido se o marido faleceu sem filhos. Se essa criança estava viva, então essa mulher não tem que fazer ibum, não está presa ao irmão do marido. Se essa criança é um aborto e já estava falecida, do momento que ele nasceu, então ela tem que fazer ibum, está presa ao irmão do marido, ou tem que fazer ibum, casar com ele, ou chalitza, é um ritual para liberar a yevamá, a viúva, para casar com outras pessoas. Na Minagag ou Achlori, divrei kol chai. Pergunta Gemara.
Abai falou que se essa criança caiu do telhado ou foi consumida por um leão, com todas as opiniões, é uma criança que estava viva, não vamos suspeitar que é um aborto, porque não vimos sinal de fraqueza. A pergunta não é verdade. Os sábios visitaram a casa do filho de Ravi de Baravim. E Ravi de Baravim preparou para eles um bezerro muito forte, muito saudável. No 7º dia depois do nascimento desse bezerro. E falaram os sábios, se você esperasse até a noite, a gente consumiria esse bezerro, que seria o 8º dia da vida do bezerro. Porém, agora que você fez aqui o abate, no 7º dia não vamos comer esse bezerro. Aparentemente, como Rabban Shimon ben Gamliel, mesmo que esse bezerro estava muito saudável, uma iglatilta, um bezerro muito bom e muito saudável. Mesmo assim, a gente vê que Rabban Shimon ben Gamliel fala que talvez é um aborto, não como a Abaia falou, que se não tem sinais de fraqueza, todos concordam que não é um aborto. Temos que corrigir o que a Abaia falou. Fala ao contrário aqui, se tem um sinal de fraqueza, mesmo Chachamim concordam com Rabban Shimon ben Gamliel que temos uma suspeita que é um aborto, que pligue a machloket entre eles, benafal minagak, se essa criança caiu do telhado, um leão consumiu ela. Marsavar metum, o marsavar caiu, conforme mesmo que não tem sinais de fraqueza, temos uma suspeita que é um aborto. Conforme Chachamim, caiu, é considerado que essa criança estava viva antes dela falecer. Bered Ravdimi Bar Yosef, o filho de Ravdimi Bar Yosef, Itiarid Le'au Yenuka Begotlat Yomin Shachif. Faleceu um dos filhos dele, Loaleno, entre 30 dias do nascimento. Yativ Kamitaber Ilavei. Ele sentou em luto. Amar Le Avua, o pai dele falou, Savranita Kabait Lemecha, você quer comer a comida dos enlutados, por isso você está sentado em luto? Falou o pai, ele não era uma criança viva, é um aborto. Todo o tempo que ele não passou 30 dias da vida da criança, como o Rabban Shimon ben Gamliel fala que é um aborto até 30 dias. Amar Lei, Kim Li Bem, Shikar Lochodashav. Falou, o filho, eu tenho certeza que passaram 9 meses da gravidez, então por isso eu tenho que sentar em luto, porque Rabban Shimon ben Gamliel não falou quando a gente já sabe que passou 9 meses da gravidez. Isso fala aqui a Gemara. Ravash Ikla Bei Rav Kahana, Ravash Vizut Rav Kahana. Itra Bei Milta Begot Latin Yomin. Um dos filhos de Rav Kahana faleceu dentro de 30 dias do nascimento do Aleno. Chaza de Ativ de Kamitaber Ilavei. Rav Kahana estava sentado em luto. Amar Leilosa Valeimar. O Senhor não sustenta. Leada Amar Avidah Amar Shumel Alachá que Rabban Shimon ben Gamliel. O Senhor não sustenta que Alachá é como Rabban Shimon ben Gamliel, que temos uma suspeita que é um aborto até passar 30 dias da vida da criança. Amar Leikim Li Begavei. Shikar Lochodashav. Eu tenho certeza que passaram 9 meses da gravidez, então ele tem que sentar em luto. Continua. Itmar. Foi uma criança que faleceu dentro de 30 dias do nascimento. E a mãe dessa criança casou com outra pessoa, ou seja, o pai faleceu antes da criança falecer. A mãe entendeu que não tem ibum aqui. O pai faleceu já com um filho vivo. E ela noivou com outra pessoa. A Maravina Mishmederava, falou o sábio. Viramos a página. Im Eshet Israeli Choletzet. Aqui fala Agmar. Se ela noivou com um Israel, ou seja, não um Cohen, tem que fazer Halitzah. Temos a dúvida que ela cai como Rabban Shimon ben Gamliel, talvez era um aborto. Se era um aborto dessa mulher que não tinha outro filho, tem que casar com o irmão do marido. E ela noivou com outra pessoa, ela tem que fazer Halitzah com um dos irmãos do marido. E depois ela casa com esse Israel. Um Israel que não é Cohen pode casar com uma Halutzah. Porém, um Cohen não pode casar com uma Halutzah, uma mulher que foi feita Halitzah. Porém, Meshet Cohen, se ela noivou com um Cohen que não pode casar com uma Halutzah, vamos se apoiar na opinião dos Chachamim, que essa criança é uma criança viva, ela não tem que fazer Ibum, ela pode casar com esse Cohen, e não precisa fazer Halitzah. Se você fazer Halitzah, não poderá casar com esse Cohen. Rav Shravia Mishmederava Amar Achadzo ve'achadzo choletzet. Rav Shravia discute, foi o nome de Rava. Também uma mulher que noivou com o Cohen tem que fazer Halitzah e não pode casar com esse Cohen mais. A maneira Ravina falou Ravina de Rav Shravia Beurta Amarava Achi. Realmente de noite Rava falou como você. Letzafra Adabe, porém de manhã ele voltou atrás. De manhã ele já falou que não precisa fazer Halitzah se ela noivou com o Cohen.
Amalei Sharitua. Falou, vocês estão permitindo essa alahá? Yeravá de Tishru Tarba. Que seja a vontade de Hashem que vocês vão permitir também o sebo. O sebo é uma coisa proibida ao consumo. Falou que ele não gostou dessa conclusão de Ravina. Falou que se vocês vão permitir essa mulher de casar com um Cohen, sem fazer Halitzah, porque vão se apoiar na opinião dos Ramim, vocês deveriam também permitir o sebo para as pessoas entenderem que vocês estão fazendo a alahá não corretamente e não seguirem as suas alahot. Continua agora, na Bildah Matir. A Bildah fala que podemos fazer Brit Milá um androginos, uma criança que tem os dois órgãos de reprodução, também masculino, também feminino. Os Ramim falam que não. Se tem os dois órgãos de reprodução, não pode fazer esse Brit Milá em Shabbat. A Bildah fala que pode. Fala agora, Amar Al-Shizi, Amar Chizav Chizda, Lola Kol Amar Bildah, androginos Zaharu. Não para todas as alahot, a Bildah só sendo aqui androginos é um homem. Sheimata Omerken. Se você fala que em todas as alahot, o androginos é um homem, conforme a opinião de Bildah, Be'arachin e Arech, a pessoa que fez Arachin. Arachin, a pessoa prometeu dar o Erech de uma pessoa para o Beit HaMikdash. O Erech é o preço que a pessoa vale. Ou seja, a Torá deu o valor para um homem, o valor para uma mulher, para uma criança, para um idoso. Tem diferentes valores e a pessoa que prometeu dar para o Beit HaMikdash esse valor tem que pagar esse valor em dinheiro. Se a pessoa prometeu dar o valor de um androginos, uma pessoa que tem os dois órgãos, não precisa dar nenhum dinheiro para o Beit HaMikdash. Então, se você fosse falar que conforme a Bildah é um homem, deveria dar o valor de um homem, o Minalan de Lomiarach. Então a gente sabe que não tem Erechim para um androgino. Titanga Hazachar. A Breta cita um pasuk, Hazachar, o homem. Falou, a Torá é Veyayur Kecha Hazachar. Se você vai fazer o Erech, prometer dar o valor de um homem, tem que dar tal valor para o Beit HaMikdash. A Torá falou Hazachar, do homem. Por que falou Hazachar? Ele falou dos homens, em geral. Falou aqui especificando do homem, parece que um homem tem que dar o valor dele para o Beit HaMikdash, mas com relação a outro homem, não tem que dar o valor dele para o Beit HaMikdash. Explica aqui a Braita, Velotumtum, uma pessoa que não tem nenhum órgão de reprodução revelado, Veandroginos, a pessoa que tem os dois órgãos de reprodução, não tem que dar o valor de um homem para esse Erech. E a talvez você vai falar que não tem que pagar o valor de um homem, se a pessoa prometeu dar o valor de um tumtum ou um androginos. Avalie berech isha, para ele dar o valor de uma mulher, se ele prometeu dar o valor desse erech do tumtum e androginos. Talmud lomar hazachar ve'im nekeva, se natural do homem, e se for mulher. Falou de uma linguagem aqui específica, se for mulher ou do homem, ou seja, tem um homem específico e uma mulher específica que tem que dar o erech deles, mas outras situações não. Zachar vadai, nekeva vadai. Só se um homem com certeza, ou uma mulher com certeza tem que dar o erech deles para o Beit HaMikdash. Se for uma dúvida, então não tem que dar esse erech para o Beit HaMikdash. Daqui a gente vê conforme a Bildah, o androginos não é um homem para todas as repercussões, é conforme o Brit Milá. Falar que a Braita, velotumtum e androginos, não tem que dar nenhum valor de erech com relação a tumtum e androginos. Explica como a gente sabe que essa Braita é como Rabi Yehuda, vestam sifra Rabi Yehuda. Sifra são as Braitot que falam as alachot do Chumash Vaikra. Então essa Braita se escrito nesse sifra, e esse sifra não tem o nome de nenhum sábio. Então, Stam Sifra, qualquer braita que não tem o nome de nenhum sábio, no Sifra, é Rabi Yehuda. Que a gente confunde Rabi Yehuda, o androginos não é um homem com relação a Arachim. Amarav Nachman Bar Yitzhak falou, sabe, Afana Mitanina, também a gente ensinou assim essa braita. Hakol Kshirim Lekadesh, Chutz Micheres Shotev Vekatan. Todas as pessoas são apropriadas para fazer Kiddush Meichatat, misturar a água da fonte com as cinzas da parada, uma cinza da vaca vermelha para a purificação. Todo mundo pode fazer essa mistura. Chutz Micheres Shotev Vekatan, não, um Cheresh é um surdo-mudo, um Shotelo é uma pessoa que tem um retardo mental, e um Katan é uma criança, não podem fazer esse Kiddush Meichatat. Rabi Yehuda Machshir Bekatan. Rabi Yehuda fala que uma criança pode fazer Kiddush Meichatat, misturar. O Posel Beishá, uma mulher não pode fazer esse Kiddush Meichatat. De androginos, uma pessoa que tem os dois órgãos não pode fazer Kiddush Meichatat. Shma Mina, que a gente vê conforme Rabi Yehuda, o androginos não é um homem para todas as alachot. Uma Ishna Milá, Shumdertiv, Molachem Kol Zachar. Qual é a diferença de Brit Milá que a gente vai falar que essa androginos é um homem e pode fazer esse Shabbat mesmo? Faça Brit Milá em todos os homens. Falou todos os homens. Aqui na Bildah vai aumentar essa pessoa que tem esse órgão de reprodução masculino e feminino também. Então para ele tem que fazer Brit Milá também em Shabbat,
Porque a Torá falou Kol Zachar, ou seja, qualquer homem, qualquer pessoa que tem um órgão de reprodução masculino tem que fazer o Brit Milá sobre ele. Isso fala aqui em Gurá. Eu vou deixar amanhã uma nova Mishnah com novos assuntos. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.